no Novo Testamento, claramente expressado pelo apóstolo Paulo, proibindo assim o jugo desigual com os incrédulos ou infiéis. Está em 2 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14, né, meus amados? Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Veja que Paulo disse aqui, não vos prendais. O tipo de jugo que Paulo citou aqui era o jugo usado pelos bois. Se colocava jugo nos bois para arar a terra ou para transportar carros, carroças e até mesmo carruagens. Então era um jugo que ele tinha, depois eu vou mostrar alguns exemplos. Então ele era usado em uma dupla, né, de bois ali. Então, por que Paulo falou essa linguagem usando o jugo? Por quê? Porque quando os dois bois, irmãos, eles estão sujeitos ao jugo, eles não podem tomar direção opostas ou direções opostas. Por exemplo, há um versículo na Bíblia que diz assim, Deus advertiu a Moisés dizendo, não pastará o boi e o jumento juntos. Por quê? Porque a iniciativa desses dois animais são completamente diferentes. Por exemplo, até na forma de se levantar. Quando o boi vai se levantar, se levanta para frente ou para trás? Hein? Quem conhece esse gado aí? Está dizendo aqui que é para frente, mas o jumento não. O jumento, além de ser emperrado, ele só se levanta para trás. Então imagina o boi e o jumento deitado, com o jugo no pescoço. Veja que bagunça na hora de se levantar os dois. E até nem boi tem que ser todos dois do mesmo tamanho. Olha aí uma coisa interessante que o irmão Manuel está dizendo. Irmão, isso é uma escola, fala, isso é bom, né? Ele está dizendo que para colocar jugo nos bois, tinha que ser os bois do mesmo tamanho. É verdade. Então imagina aí o que Paulo estava querendo dizer. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque boi é sinônimo de quê, irmãos? De mansidão, de submissão, não é? De submissão. Mas o jumento é sinônimo de quê? Sinônimo de quê, irmãos? De ignorância, de pirraça, de malcriação, não é? Às vezes quando o jumento emperra, é bronca. Então Jeremias saiu desfilando no meio dos mensageiros. E eu entendo que o comentarista disse aqui que foi Jeremias quem levou, mas ele não levou, quem levou foi os mensageiros que vieram para Jerusalém. Então ele saiu com esse jugo mostrando a todo mundo para chamar a atenção, dizendo o que o rei de Babilônia faria com o povo do Senhor, não é? Aqui. Esta dramática representação tinha um propósito de impressionar grandemente ao povo com o que o futuro lhe tinha reservado e para despertá-lo, se fosse possível, a fim de que compreendesse sua necessidade espiritual, não é? Os reis, eu citei aqui os reis que foram mencionados. Os reis mencionados no texto tinham enviado mensageiros ou embaixadores ao rei Zedequias para convencê-lo a formar uma aliança com eles contra Nabucodonosor. Essas nações se mencionam na mesma ordem em que figuram no capítulo 25, do versículos 21 a 22. É uma mensagem dada 11 anos antes, não é? Mensagem havia sido dada, outra mensagem 11 anos antes, relacionada a essa mesma situação. Esta predição anterior já havia se cumprido parcialmente. Entretanto, por algum motivo, esses reis acariciavam a esperança de que poderiam rebelar-se com êxito contra Nabucodonosor. Então, uma coisa que deixou Deus irado foi isso aqui, irmãos. Porque Deus havia falado e eles vieram querendo fazer um arrumadinho. Diz, não, vamos fazer uma aliança, a gente consegue. Então, Jeremias era mal visto no meio dos judeus por conta disso. Porque Jeremias era tido como uma pessoa pessimista. Ele está do lado dos nossos inimigos. Parece que esse homem só quer ver o nosso mal. Por isso que ele apanhou, foi preso, foi lançado
lançado numa cisterna cheia de lama, porque Jeremias tinha compromisso com Deus. E muitas vezes fazer a vontade de Deus, irmãos, significa ser mal interpretado. É como no mundo hoje. No mundo, se um cristão quiser ser um cristão de verdade, ele não vai ser bem aceito no mundo de jeito nenhum. A Bíblia mesmo diz: o mundo vos odeia, porque vocês não são do mundo. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que é seu. Amém, meus irmãos? Então vamos para o segundo subtópico aqui: o falso profeta Ananias. Queridos, a palavra de Deus nos adverte que haverá entre nós, na própria igreja, falsos profetas. Isso aí está exposto lá, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 1 e 2, Atos 20 e 30, lá em primeira carta de Paulo a Timóteo, não é? Nesta visão profética de Paulo, quando ele disse a Timóteo que nos últimos dias os homens não suportariam a sã doutrina, e eles arrebanhariam para si, trariam para si líderes, pregadores, ministradores que falassem conforme o coração daquela gente. Isso, irmãos, está se vendo hoje na nossa própria igreja. E vocês sabiam que isso está entrando até dentro da nossa igreja? Veja a mensagem do Evangelho está sendo mudada. O que é a mensagem do Evangelho, irmãos? Primeiro, mostrar o pecado. Segundo, mostrar a lei que condena o pecado. E terceiro, mostrar a porta da salvação, que é quem? Jesus. Mas hoje as pessoas erram ao pregar o Evangelho. Talvez na ânsia de que as pessoas se convertam. Mas se as pessoas se converterem, elas vão sair. Por quê? Porque com o passar do tempo, elas perceberão que aquilo que você pregou foi mentira. Porque Jesus nunca mandou pregar às pessoas solução de problemas. Muito pelo contrário. Jesus disse que veio trazer problema, dificuldades. Ele disse: eu vim colocar a mãe contra a filha, o irmão contra o irmão, o filho contra o pai. Mas como a gente pode interpretar isso? Então, a Bíblia está querendo dizer que Jesus veio criar confusão? Em certo sentido, sim. Não que ele é um criador de confusão, mas ele está dizendo, irmãos, que o Evangelho que ele veio trazer é completamente incompatível com a visão do mundo. Quer ver um exemplo? Se eu pedisse aqui alguém para testemunhar, alguém testemunharia. Quando você aceitou a Jesus, você começou a notar uma diferença dentro da sua própria família. O seu pai se levantou, o seu irmão, quando alguém via você de madrugada orando, chamava você de bode, caçoava de você. É verdade, eu sei que existe. Seus vizinhos mudaram, começaram a achar que você está querendo ser santo demais. Então é isso que Jesus falou. Por quê? Porque o diabo vai usar essas pessoas sobre as quais ele tem autoridade para tentar te desviar do caminho. Então o Evangelho, irmãos, não é vida boa. Evangelho não é promessa de casa própria, aposentadoria, chave de carro. Deus pode fazer tudo isso, mas o Evangelho que a gente vive hoje é um Evangelho de barganha. Parece até que Deus é o gênio da garrafa, irmãos. As pessoas só buscam a Deus quando precisam. Não dobra o joelho para agradecer a Deus pela salvação. É só para pedir, Senhor, me dá, eu preciso. Não, irmãos. Nós deveríamos estar felizes pelo simples, não é linguagem de dizer, porque deveria dizer, pelo grande fato de que Cristo deu a sua vida por nós. E a gente não precisa de mais nada, irmãos. O que Deus nos der daqui para frente é lucro. Seu nome está no livro da vida. A lei não te condena mais. Satanás não tem poder para te acusar. Isso é muito importante. Devemos atentar para isso. Vamos identificar no próprio Ananias os sinais de um falso profeta, né? Então, eu estava analisando o texto e o próprio Ananias nos dá algumas evidências de um falso profeta. Primeiro, é que o falso profeta ele é audacioso. Em certo sentido, essa palavra audácia pode ser interpretada aqui nesse texto como atrevido. Veja que ele chegou, tirou a canga de sobre o pescoço de Jeremias, desatou tudo, estava amarrado, ele desatou as tiras de couro
e quebrou, irmãos. Na presença de todo mundo, ele quebrou. Então fala de audácia. E isso a gente vê hoje em muitos lugares, no círculo de oração. A gente vê esse atrevimento de alguns ditos profetas que chegam. Eles não chegam para orar de manhã. Você não vê esses movimenteiros, esses profetas. Você não vê eles chegar de 8 da manhã, dobrar o joelho de manhã. Não vê. Mas eles chegam sempre às 3 e poucas. Tem muita gente que se apresentaram. Para se apresentar, sabe? Às vezes chegam até 2 horas para tomar o tempo todo. Eu já vi, como é, meu amado? Toma um tempo do escalado, irmãos. Então, eu já vi aí pessoas dizerem que tem uns profetas que chegam com o ciclo de oração, pegaram aí de 2 da tarde e largaram de 4 da tarde. Que é isso, irmão? Se eu estou num culto desse, eu tomo o microfone. Eu não espero nem a dirigente tomar. Eu estou certo ou estou errado? A dirigente não toma, ela acha bom. Tem algumas dirigentes que acham bom, né? Está dizendo aqui, ó. Mas não deve ser assim, irmão. E ainda diz assim: eu estou querendo parar, mas Deus não deixa. Que mentira! O Espírito do Senhor não é sujeito a homem. Daqui para frente é com o Senhor. Isso é mentira. Amém, meus irmãos? Vamos ver aqui na frente. O falso profeta é arrogante, como o Roberto falou. Ele gosta de aparecer, é de se mostrar. Irmãos, o ministério profético acabou. Se uma pessoa se dedica, Deus usa. Agora, eu não acredito que Deus vai usar uma pessoa todo dia. Tem gente que todo ciclo de oração que chega tem que profetizar. Versículo 2: assim fala o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, dizendo: eu quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Então isso fala de arrogância. Era um homem arrogante, um homem que queria aparecer. Outra coisa que eu coloquei aqui: o falso profeta entra em conflito com a palavra do Senhor, não é? Versículo 2: Jeremias tinha dito no capítulo 27 que aquele jugo duraria 70 anos. Mas ele disse: olha, daqui a 2 anos mais ou menos, Deus vai quebrar, não é? Então, uma das finalidades, irmão, uma das evidências para a gente distinguir um falso profeta na igreja é a gente julgá-lo a partir da palavra de Deus, não é? Ele tentou contradizer o que o profeta Jeremias havia predito no capítulo 27. E a gente vê muito isso por aí. Profetas que chegam, desonram o dirigente, desonram o escalado do culto, desonram o pastor, não é? Profeta que vai para aí, sai de meia-noite, 1 hora da manhã, da casa dos irmãos. Isso é um absurdo, isso é um escândalo. Isso é um escândalo. Não é, irmãos? Como é que eu vou permitir que um camarada fique até meia-noite na minha casa? Eu tenho esposa, eu tenho filha. Mas tem gente que, é o homem de Deus. Um dia, irmão, vocês vão que me amaldiçoou terrivelmente. Eu era do CSU com o irmão Arlindo, chegou de manhã: olha, tem um rancho de profeta na casa da irmã fulano e tal, vamos lá. Chegou lá, estava tudo lá dormindo, porque chegaram, ameaçaram a irmã, disseram: Deus disse que a senhora desse comida e desse dormida a gente, senão Deus ia fulminar a senhora. Eu gosto desse tipo de coisa. Cheguei lá, a gente botou tudo para correr, mas teve um que me ameaçou até de morte. Ameaçou até de morte. Na hora de orar, correu todo mundo. Vamos fazer uma oração aqui? Ler a Bíblia? Correram todo mundo, não é? Então a gente tem que ter cuidado, irmãos, porque eu vi um dia uma irmã chegar no ciclo de oração e calar um presbítero, porque o presbítero disse que Deus não pulava. Aí ela disse: olha, eu vou mostrar, quando ela teve a oportunidade, eu vou mostrar que Deus pula. Aí abriu a Bíblia em Cantares, né? Ei-lo aí, o meu amado já vem pulando sobre os outeiros, sobre os montes. Era Deus que estava pulando ali? Não. Era uma figura de linguagem. Ela pegou um texto isolado e disse que era Deus que estava pulando. Na verdade era Salomão que vinha pulando. Agora aqui é uma analogia, é uma simbologia de Cristo, irmão. Mas Deus não... Irmão, já imaginou Deus pulando? Imagina Deus pulando, irmãos. Se a voz de Deus já estremece, a Bíblia diz: a voz do Senhor desnuda as brenhas e faz parir as coças. É uma coisa tão tremenda que até as coças, talvez elas parem, as brenhas desnudam-se. A Bíblia diz que a voz do Senhor derrete a terra.